Olá, muito boa tarde. Estamos começando aqui na TV História. Vamos falar aqui do Santos Futebol Clube, que já no dia próximo, dia 14 de abril, completa 103 anos de existência. Santos Futebol Clube, que teve jogadores como Pelé, Pepe, Coutinho, teve outros grandes jogadores, Neymar, Serginho Chulapa, Juari, Nilton Batata, João Paulo. Olha, tantos nomes que se eu citar aqui os nomes, eu vou ficar até amanhã falando. Mas com certeza vamos falar da história do Santos, como surgiu a história do Santos Futebol Clube. Esse clube fabuloso, incrível, é um time que de puro encanto, o DNA ofensivo do Santos Futebol Clube. Vamos começar agora a praticamente falar tudo sobre a equipe santista, sobre a fundação, como surgiu, quem foram as testemunhas principais da fundação do clube. Vamos falando aqui no dia 14 de abril de 1912, dias antes desse dia especial da fundação do clube, 3 rapazes estavam assim jogando panfletos, entregando para as pessoas para ir nas reuniões onde ia ocorrer na Rua do Rosário, número 18, onde lá hoje é um restaurante e café hoje lá no local onde foi fundado o Santos Futebol Clube na época. Ia haver uma reunião sobre a fundação de um novo clube na cidade de Santos. E aí surgiram, claro, aí depois aí na reunião, depois que já chegou o dia, começou, aí que acabou acontecendo. Acabou acontecendo que aí nessa reunião, aí os 3 rapazes estavam reunidos, fazendo tudo o que deveriam fazer. Fundar um clube novo na cidade de Santos, que faltava só fundar um clube. E onde que aí, na época, só existia o americano, que é lá de Santos, mas só que tinha que ser um nome próprio da nossa cidade, da cidade de Santos. E onde que aí surgiram várias sugestões. África Futebol Clube, aí ninguém aceitou, a primeira sugestão não foi aceita. Depois veio a segunda sugestão, e aí também não aceitaram a segunda sugestão, que era de Esporte Clube Concórdia. Aí não aceitaram, e aí dentre os rapazes que estavam reunidos lá, Mário Ferraz de Campos, Argemiro de Souza Júnior, Antônio Araújo Cunha, e também entre outros rapazes que estavam reunidos na fundação do clube, esse nome que eu acabei de citar agora aqui, do Antônio Araújo Cunha, ele falou assim, por que não darmos o nome da própria cidade? E aí surgiu, aí veio Santos Futebol Clube. Por que vamos dar Santos Futebol Clube? Por que não o nome da própria cidade? Então beleza, aí todos concordaram, aí por volta de 22 horas e 34 minutos da noite, estava fundado o Santos Futebol Clube no dia 14 de abril de 1912. E onde que aí, por enquanto, as cores seriam azul e branca. Branca com listras azuis e frisos dourados, assim, no lado das listras azuis da camisa santista. E onde que naquele mesmo ano, o Santos faria o primeiro jogo oficial no dia 15 de setembro de 1912. E o Santos enfrentou um time formado por ingleses, Santos Athletic Club. Aí o Santos venceu na estreia por 3-2 a equipe formada por ingleses, Santos Athletic Club. O Santos venceu por 3-2 e o primeiro gol marcado no jogo oficial do Santos foi marcado por Arnaldo Silveira. Ele que marcou o primeiro gol da história santista. E poucos sabem, né, dessa história aí, desse registro, né, que falei agora sobre o Santos que estreou nessa primeira partida oficial da história. A partir do ano seguinte, em 1913, o Santos Futebol Clube passaria a ser totalmente alvinegro. No dia 31 de março de 1913, o Santos tornava-se totalmente alvinegro. Era o branco e o preto, cores tradicionais até hoje da história do Santos. E naquele ano, no ano seguinte, já perto de fazer um ano de existência, o Santos acabou disputando o primeiro Campeonato Paulista na história. E a estreia ocorreu no Parque Antártica, no dia 1º de junho de 1913. E o Santos acabou sendo goleado pelo clube formado por alemães, pelo Germânia, por 8-1. Claro, estreia normal, ainda mais tomou uma goleada vexatória normal. E também onde os jogadores sentiram cansaço, por causa que as viagens de trem de São Paulo até na Baixada Santista, até o Santos, eram muito caras. E onde que isso aí acabou prejudicando o clube.
E aí, tudo bem. Aí depois o Santos teria o segundo jogo também no Parque Antártica, dias depois, no dia 22 de junho de 1913. Enfrentaria o arquirrival, até hoje o maior rival do Santos, que é o Corinthians. O Santos enfrentaria o Corinthians no Parque Antártica e o Santos acabou goleando o Corinthians por 6-3. Depois de muitas gozações dos corintianos, na época, esse tempo havia as gozações dos torcedores rivais, falavam que ia comer peixe, torcedores falando, jogadores também, que isso é normal. Hoje, na gíria do futebol, existe isso até hoje. Zoação, de às vezes um querer gozar o outro. Então isso é normal, faz parte do cotidiano do futebol brasileiro. E o Santos acabou vencendo por 6-3 naquele jogo, sendo que não temos registro desses gols, mas com certeza eu estou falando aqui sobre o segundo jogo da história santista. Bom, outro detalhe também interessante, depois que o Santos foi fundado, assim, naquele ano de 1913, o Santos Futebol Clube passava por um momento financeiro complicado. O time não tinha condições de fazer viagens longas de trem. E onde que aí o Santos teve que abandonar o campeonato depois de ter sofrido 2 goleadas seguintes nos 2 outros jogos seguintes, 5-1 para o Internacional e 6-1 para o Americano. E aí o Santos resolveu abandonar o campeonato daquele ano, por causa que o Santos não tinha condições de fazer longas viagens da Baixada até chegar à Grande São Paulo, ou seja, subir e descer a serra na época. Então o Santos Futebol Clube não tinha como fazer, não tinha esses recursos, né, na época para poder gastar tanto dinheiro e não tinha ajuda talvez do governo ou talvez do prefeito da cidade, não se sabe, não tinha ajuda. Mas depois, a partir do ano de 1916, o Santos acabou tendo uma ajuda importante. Depois, nos anos seguintes, aí voltaria a disputar o campeonato em 1915. E onde que o Santos voltaria a disputar o campeonato normal, em 1914, né? E em diante começou a disputar tranquilamente o campeonato, mas mesmo assim o Santos ainda enfrentava umas crises financeiras complicadas. Sendo que aí, nesse tempo que o Santos já estava revelando alguns jogadores, dentre eles, claro, Arnaldo Silveira, Adolfo Milão Júnior, Haroldo, esses 3 nomes que eu acabei de citar daquela equipe do Santos nos anos 10, os 3 jogadores representaram a seleção brasileira, sendo que na época o Haroldo, Arnaldo Silveira e Adolfo Milão Júnior, eles acabaram representando a seleção brasileira de futebol, que antigamente era a CBD. E naquela época a seleção ganharia o primeiro título oficial, que era o Sul-Americano de 1919. E o Brasil venceu 1-0 com um gol do Arthur Friedreich. Bom, e falando ao Santos, e onde que aí, né, que naquela época o Santos, que ainda atravessava o momento financeiro, ainda em 1916, no dia 22 de outubro de 1916, o Santos inauguraria o seu estádio, que é a Vila Belmiro, que existe até hoje. 22 de outubro de 1916, era inaugurado o estádio da Vila Belmiro, custou 8 contos, 463 mil réis. Aí não dá para calcular o valor exato se valesse hoje em reais, né? Mas o Santos Futebol Clube já teria inaugurado o seu estádio da Vila Belmiro. E o Santos acabou, né, ainda inaugurando seu estádio, acabou jogando numa estreia na Vila Belmiro em 1917. Isso mesmo, no dia 19 de janeiro de 1917, o Santos estreava na Vila Belmiro enfrentando o Dublin, do Uruguai. E acabou sendo derrotado por 5-3. O Santos acabou sendo derrotado dentro do seu estádio, que é a Vila Belmiro. E onde que aí o Santos depois, claro, disputou os campeonatos normais, só que aí mesmo assim a crise financeira no clube foi aumentando nos anos 20, e onde que isso aí acabou atrapalhando bastante. O Santos começou assim, praticamente a valorizar a base, valorizar os jogadores, sim, categorias de base, não categorias de base na época, mas posso falar assim, jogadores prata da casa. E onde que aí surgiu o Araquém Patusca, que era filho do Cisino Patusca, que foi o primeiro presidente da história do Santos Futebol Clube. Sendo que o primeiro presidente da história do Santos Futebol Clube, poucos sabem, foi o Cisino Patusca, pai do Araquém Patusca, que foi ídolo do Santos, jogou entre os anos 20 e 30 na equipe santista. Vale lembrar também que naquela época o futebol era difícil de jogar, porque você pode se notar que na época era muito difícil fazer, assim, o futebol era muito diferente, os jogadores eram muito durões e eram meio complicados, porque era um futebol bem diferente do que é hoje praticamente, era um romantismo do futebol. E onde que o Santos teve jogadores como Araquém Patusca, que foi um grande ídolo da história do Santos, aí veio o Feitiço, claro que com certeza foi o matador, fazia gols
era um grande jogador. E o Santos, e onde que tinha aquela famosa linha de ataque de 1927. Naquele campeonato em que o Santos foi vice-campeão, perdendo para o Palestra Itália por 3-2 na Vila Belmiro, não teve o principal jogador, que era o Feitiço. Feitiço que não jogou porque estava defendendo a seleção paulista, que jogaria contra a seleção carioca. Na época tinha seleções estaduais, que hoje não existe mais no futebol brasileiro. E o Santos acabou, porventura, perdendo por 3-2 o título de 27, mas a linha dos 100 gols ficou marcada. Praticamente em 16 jogos, o Santos marcou 100 gols, uma média altíssima, sendo que nenhum clube consegue superar essa média que o Santos teve naquela época. 6,22 gols por jogo. É uma média altíssima, né? Por jogar poucas partidas. E marcar 100 gols, era um time praticamente goleador. É uma máquina de fazer gols, a equipe do Santos. E até hoje é conhecido como um time do DNA ofensivo, que é uma característica que o Santos tem até hoje. Claro que o passar dos anos caiu um pouco de rendimento, veio a decadência, que é normal. Todo clube passa por uma decadência, fica alguns anos sem ganhar títulos de uma grande importância. Então, onde que o Santos acabou praticamente... você sabe como é, né? Eu falei agora há pouco, o time acabou perdendo o título de 27, mas o primeiro título só viria em 35. No dia 17 de novembro de 1935, o Santos decidiria o primeiro campeonato na história. É o Campeonato Paulista, contra o arquirrival Corinthians. Olha só que coisa, hein? E o Santos jogaria, e onde que aí os jogadores falaram que se acontecesse, porventura, o Santos for perder por ajuda de arbitragem nos jogos contra o Corinthians, que estavam ocorrendo nos outros anos anteriores, diz que se o Santos perdesse o título daquela vez, diz que os santistas iriam botar fogo na Fazendinha, que é o Parque São Jorge, o estádio do Corinthians. Mas não acabou acontecendo isso, porque o Santos acabou jogando bem, venceu a equipe do Corinthians por 2-0, gols de Raul e Araquém. Fizeram os gols santistas, e o Santos, que pela primeira vez na história, conquistaria o primeiro título importante, que era o Campeonato Paulista do ano de 1935. E o Araquém Patusca, que tinha jogado por outros clubes, voltaria ao clube naquele ano, e onde que aí voltaria e sendo campeão uma vez, pelo menos na carreira dele, jogando no clube do coração, que sempre foi o Santos Futebol Clube, o Araquém Patusca, que foi o único paulista que representou a seleção brasileira na Copa de 30 no Uruguai, e onde que ele acabou, claro, porventura anos depois, sendo campeão paulista com o Santos, clube onde ele foi projetado e onde que ele apareceu para o futebol. E era uma época diferente, porque o futebol era amador, porque o futebol se profissionalizou praticamente em 1933. E naquele ano de 33, o futebol tornava-se profissional, e onde que aí os jogadores não poderiam ser mais amadores, e os dirigentes e os presidentes também não poderiam mais já ter uma postura de amador, e sim postura de profissional, tendo com obrigação pagar salários de seus jogadores, bônus também de alguns prêmios, que é normal, e às vezes quando um time se destaca, vai longe no campeonato, ganha um bônus, e onde que aí tem um bicho, isso é normal, mas era uma época bem diferente como a de hoje. Bom, aí depois o Santos ganhou o Campeonato Paulista de 35, aí demorou 20 anos para o Santos voltar a ganhar o Campeonato Paulista. Mas esses 20 anos que o Santos ficou sem ganhar um campeonato importante, o time quase chegou perto em 48. O Santos quase por pouco não ganhou o Campeonato Paulista daquele ano de 1948. E um dos grandes ídolos daquela época da equipe santista era o Odair Titica. O Odair Titica, que poucos sabem, ele fez um excelente Campeonato Paulista nos clássicos contra as equipes grandes, contra Corinthians, São Paulo e Palmeiras. O Santos, com ele no time, o Santos perdia um jogo. E quando o Odair não jogava, o Santos não ganhava, ou empatava ou perdia, sendo que o Odair Titica era artilheiro, era o maior matador, era o artilheiro da equipe do Santos na época, em 48. Mas tudo bem, não ocorreu, não conseguiu o título, claro, é uma geração perdida que praticamente poucos não lembram daquele time de 48, mas o título viria em 55. No ano de 1955, dia 15 de janeiro de 1956, Santos jogaria uma partida decisiva contra o Taubaté. Se o Santos empatasse, disputaria um jogo extra contra o Corinthians. Se o Santos perdesse na Vila Belmiro, o Corinthians seria campeão paulista naquele ano de 55. Mas, só que se o Santos vencesse, o Santos seria campeão paulista. Então bastava o Santos vencer dentro de casa o Taubaté na última rodada do Campeonato Paulista. E o Santos venceu 2-1 a equipe do Taubaté. Gols de Álvaro,
e também o outro gol marcado por Pepe, o canhão da Vila, fez um gol de falta, mandou no canto do goleiro, e onde que o Santos mesmo fez 1 a 0, depois tomou um empate, depois fez 2 a 1 com o Pepe, aí o Santos acabou sendo campeão paulista do ano de 1955. Em 56, o Santos foi bicampeão paulista, vencendo o jogo decisivo contra o São Paulo por 4 a 2. O Santos venceu o São Paulo no jogo por 4 a 2, por enquanto não tem como aqui dados dos gols dessa partida. Em 57, por pouco, o Santos não ganhou outro título, mas o campeão foi o São Paulo. Mas em 58, olha só, em 58 já, sendo que naquele ano de 56, antes, foi o ano que o Pelé chegou ao Santos. Já chegou pegando o time bicampeão paulista. E onde que aí o Santos acabou sendo campeão em 58. O Pelé foi artilheiro daquele campeonato paulista, com 58 gols. E a equipe, em 38 jogos, marcou 143 gols, média de 3,7 gols por partida. E eram goleadas impiedosas. 10 a 0 no Nacional, 9 a 1 no Comercial e 8 a 1 no Comercial de Ribeirão Preto, 6 a 1 no Corinthians, 7 a 1 no Guarani, 6 a 1 e 7 a 1 no Guarani, entre outras goleadas, 6 a 0 no Jabaquara, que é também lá de Santos. O Santos conseguiu, olha, o time foi campeão só com goleadas impiedosas. E aquela equipe do Santos era fantástica. Surgia já um grande clube que praticamente faria história no futebol brasileiro. Em 59, por pouco, não ganhou outro título paulista, mas acabou perdendo o título para o Palmeiras. Em 59, o Santos perdeu por 2 a 1 em uma melhor de 3. 1 a 1, 2 a 2 no primeiro jogo, terceiro jogo 2 a 1 para a equipe do Palmeiras e de virada, né? Porque o Santos começou fazendo 1 a 0, mas depois o Julinho, Botelho e Romero fizeram os gols palmeirenses. Bom, aí em 60 o Santos voltaria a ser campeão paulista, vencendo o jogo decisivo contra a equipe do Palmeiras. O jogo foi no dia 16 de dezembro de 1960. E o Santos acabou vencendo o Palmeiras por 2 a 1, onde que o Zito fez 1 a 0 para o Santos, depois Chinesinho empataria e depois Pelé marcaria o segundo gol do Santos e o Santos seria campeão paulista aquele ano de 60. 61 foi bicampeão paulista e o Santos conseguiu o destaque, foram as goleadas impiedosas em cima do São Paulo por 6 a 3 no Morumbi, no dia 3 de setembro de 61, e também 5 a 1 no Corinthians, jogo realizado no Morumbi naquele ano do Campeonato Paulista de 61. Em 62 o Santos tornaria-se tricampeão paulista, e onde que aí o Santos estava invencível, porque o Santos já ganhou o Campeonato Paulista naquele ano, em 62, ganhou a Taça Brasil, campeão da Libertadores e campeão mundial interclubes. Campeão da Libertadores vencendo a equipe do Peñarol. O Santos acabou vencendo lá no Uruguai 2 a 1, depois acabou perdendo na Vila Belmiro por 3 a 2, foi 3 a 3, mas só que o juiz deu como resultado por 3 a 2 para o Santos, e onde que aí depois o Santos jogaria no campo neutro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Santos e Peñarol se enfrentavam no terceiro jogo, e o Santos acabou derrotando o Peñarol por 3 a 0, com 2 gols de Pelé e 1 de Coutinho. Marcaram os gols santistas naquele jogo memorável. E no mesmo ano, o Santos tornaria-se primeiro campeão do mundo em 62. Foi o primeiro campeão da Libertadores na história, o primeiro clube brasileiro a ser campeão da Libertadores. Depois acabou sendo o primeiro campeão do mundo naquele ano de 62, vencendo o Benfica no Maracanã por 3 a 2. E depois, já no dia 19 de setembro daquele ano de 62, lá no Estádio da Luz, em Lisboa, o Santos acabou vencendo o Benfica com uma impiedosa goleada por 5 a 2. O próprio Pelé fala em várias entrevistas que aquele foi o maior jogo da vida dele. Você pode até assistir o filme Pelé Eterno, o Pelé vai falar que aquele foi o maior jogo da vida dele, aquele jogo em que o Santos goleou o Benfica lá em Portugal por 5 a 2. Em 63, Santos tornaria-se bicampeão da Libertadores, vencendo o Boca Juniors em 2 jogos, 3 a 2 no Maracanã e 2 a 1 no estádio La Bombonera. Pelé, que foi provocado por argentinos, por torcedores argentinos, e onde que aí na época existia racismo, né? E não vou citar aqui porque hoje esse negócio de racismo é uma falta de respeito a uma pessoa culta, uma pessoa assim que eu acho que qualquer ser humano que seja. Mas o Santos acabou sendo campeão da Libertadores, vencendo o Boca Juniors 3 a 2 e 2 a 1 no estádio La Bombonera de virada. E depois o Santos acabou sendo bicampeão do mundo, perdeu para o Milan no primeiro jogo lá em Milão 4 a 2. No dia 14 de novembro daquele ano de 63, o Santos acabou derrotando o Milan
por 4-2 também, de virada, estava perdendo 2-0 para o Milan no Maracanã, depois acabou vencendo por 4-2. E aí teve o terceiro jogo, aí o Santos venceu no terceiro jogo no dia 16 de novembro de 63 por 1-0 a equipe do Milan, gol do Dalmo Gaspar, Dalmo que já falecido. E aquele time dos anos 60, todo mundo sabe a escalação do Santos, era Gilmar, Lima, Dalmo, Mauro Calvé e Zito, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Esse era o time do Santos treinado pelo Luiz Alonso Pérez, o Lula, que treinou o Santos de 1954 até 66. 66 saiu do Santos Futebol Clube, foi para o Corinthians, mas ele foi o técnico da história do Santos mais vezes campeão. Nenhum outro técnico conseguiu superar os números do Lula. O Luiz Alonso Pérez, o Lula, que foi o técnico mais vezes campeão, assim, treinando a equipe do Santos. E depois, no ano de 64, o Santos voltaria a ser campeão paulista, porque em 63 o Santos não conquistou o Paulista, acabou perdendo o título para o Palmeiras. Um jogo decisivo contra a Portuguesa, o Santos venceu por 3-2 na Vila Belmiro. O jogo foi no dia 7 de dezembro de 1964 e o Santos acabou vencendo a equipe da Portuguesa por 3-2. Pepe marcou o gol do título, sendo que quando o jogo estava 2-2, a Portuguesa deu muito trabalho. A Portuguesa, que era uma excelente equipe, o Santos acabou sendo campeão paulista. Em 65, o Santos foi bicampeão paulista. No jogo decisivo na Vila Belmiro, o Santos venceu o Juventus por 4-0, jogo realizado na Vila Belmiro. Em 66, o Santos voltaria a perder o título de novo, não perdeu para o Palmeiras, mas em 67 o Santos voltaria a ser de novo campeão paulista, vencendo no jogo decisivo o São Paulo, sendo que Santos e São Paulo empataram na contagem geral. Na época os times ficaram empatados e onde o Santos acabou sendo praticamente o melhor time daquele campeonato, provou que era o melhor time e jogou no jogo extra contra o São Paulo no dia 21 de dezembro de 67 e o Santos venceu apertado no Pacaembu. No dia 21 de dezembro de 67 no Pacaembu, o Santos venceu o São Paulo por 2-1, gols de Toninho Guerreiro, Edu, que abriu o placar, depois Toninho Guerreiro faria 2-0 para o Santos, e depois no segundo tempo o São Paulo descontaria com o Babá, mas o jogo ficou nisso, o Santos venceu por 2-1 a equipe do São Paulo. O Santos que naquela época, em 67, era uma equipe renovada, já jogava Cláudio, Carlos Alberto, Joel Camargo, Ramos Delgado e Rildo, Clodoaldo e Buglé. E o ataque era formado por Wilson, Toninho Guerreiro, Pelé e Edu. O técnico já na época não era mais o Lula, e sim era o Antoninho Fernandes, que foi jogador do clube nos anos 40 e 50 e anos mais tarde tornaria-se treinador. E o Antoninho Fernandes tem um papel fundamental na equipe da história do Santos. Foi ele que revelou a garotada, a nova geração do Santos, assim, no fim dos anos 60. Revelou Douglas Franklin, Toninho Guerreiro, o Pitico, o Manuel Maria, que jogava muito, o Manuel Maria, Oberdan, zagueiro, o Negreiros, Clodoaldo Corró, que foi um dos maiores volantes, foi o sucessor de Zito, né? Ele começou a usar a camisa 5 do Santos, porque o Zito foi o maior volante que o Santos teve na história. E o Clodoaldo foi o sucessor do Zito, praticamente, naquela brilhante equipe do Santos. E o Santos acabou sendo campeão naquele ano de 67. Em 68, o Santos foi bicampeão paulista, mas teve que aguentar a quebra do tabu do Corinthians, né? Porque o Santos acabou perdendo naquele jogo dia 6 de março de 68 para o Corinthians por 2-0, gols de Paulo Borges e Flávio. E onde o Santos fazia 11 anos que não perdia para o Corinthians. A última derrota havia acontecido no dia 21 de julho de 57. Perderia por 2-1 para o mesmo Corinthians por 2-1 naquele ano. E o Santos, a partir daquele momento, no Campeonato Paulista, com 11 anos sem perder para o rival. E o Santos acabou perdendo por 2-0, mas no segundo turno o Santos devolveria os 2-0. O jogo no dia 21 de abril de 1968, o Santos venceria o Corinthians por 2-0, gols de Pelé e Douglas Franklin, gols marcados no primeiro tempo do jogo. E onde ficou nisso? O Santos venceu por 2-0, devolvendo, né, a derrota da quebra do tabu corintiano naquele ano de 68. E o Santos praticamente já foi bicampeão paulista, jogou uma partida decisiva contra a equipe do Palmeiras. O Santos acabou vencendo por 3-1 no Parque Antártica. O jogo foi realizado no dia 19 de maio de 1968. E o Palmeiras, né, que tinha um grande jogador, né, o Júlio, fez 1-0 para a equipe do Palmeiras.
Depois, o pai do Leandro Amaral, que jogava naquela equipe do Palmeiras nos anos 60, fez 1-0. Depois, os gols marcados por Pelé, empataria. Depois, Edu. E depois, Toninho Guerreiro faria o terceiro gol santista. E o Santos venceria aquele jogo por 3-1 na tarde do dia 19 de maio de 1968. Em 69, o Santos voltaria a ser tricampeão paulista. Acabou empatando no jogo sem gols contra o São Paulo, depois do Santos ter conseguido boas vitórias no quadrangular final. No dia 8 de junho, contra o Corinthians, por 3-1, 2 gols de Pelé e um de Edu, e o do Corinthians descontado por Paulo Borges. Depois, no dia 18 de junho, 10 dias depois, jogaria no Parque Antártica contra o Palmeiras, uma grande equipe que o Palmeiras tinha, né, um grande esquadrão alviverde, que tinha Ademir da Guia, Dudu, Minuca, o Ferrari, o Leão, que estava começando a se destacar naquela equipe do Palmeiras, que foi comprado naquela época, começou a jogar na equipe do palmeirense, o Emerson Leão, e entre outros grandes jogadores que o Palmeiras teve, o Santos derrotou o Palmeiras lá dentro por 3-0 a equipe do Palmeiras no Parque Antártica. E aí bastava um empate contra o São Paulo, no dia 21 de junho de 69. O Santos empataria 100 gols contra a equipe do São Paulo. E os gols, né, não ocorreram, claro, mas a escalação ficou marcada, né? Naquele dia 21 de junho do ano de 69. O Santos jogou naquela época com Cláudio, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Djalma Dias e Rildo, Clodoaldo e Negreiros, Toninho Guerreiro, Edu, Pelé e Abel. O técnico Antoninho Fernandes. O Abel, ponta esquerda, que jogava na época daquela equipe do Santos, que também foi revelado nas categorias de base também, o Antoninho que lançou ele também, dentre outros garotos que o Santos, jogadores novos, da nova geração santista, que é considerado como se fossem os meninos da vila. O Santos acabou, o Abel, ele é pai do Abel Neto, daquele repórter famoso da Rede Globo, repórter esportivo da Globo, que sempre participa nas coberturas do futebol, principalmente nos programas, né, também cobrindo alguns jogos também das transmissões da emissora. E o Abel Neto é filho do Abel, o Abel que jogou com o Pelé, né, esse time fantástico do Santos no fim dos anos 60. E na época, né, o Pelé era o maior jogador, um jogador famoso, né, o Pelé que até hoje é o jogador que mais marcou gols jogando com a camisa do Santos. Em 1.115 jogos, Pelé marcou 1.091 gols com a camisa do Santos. O segundo maior artilheiro é o São José Macia, o Pepe, que em 750 jogos marcou 405 gols. E o terceiro maior artilheiro é o Coutinho, Antônio Wilson Honório, o Coutinho, que foi o gênio da grande área, foi um dos maiores centroavantes que o Santos teve em toda a história. Coutinho, ele marcou 370 gols jogando com a camisa santista. O Toninho Guerreiro é o sétimo maior artilheiro da história do Santos. Ele marcou 283 gols. Ele jogou de 62 até 69. Em 69 ele foi negociado com o São Paulo, e onde que aí o Toninho Guerreiro é o único pentacampeão paulista, né? Ele foi tricampeão paulista pelo Santos de 67 a 69 e bicampeão paulista com o São Paulo de 70 e 71. Bom, foi campeão, Santos, tricampeão em 69, né? Tri também 60 a 62. O Santos voltaria a ser campeão de novo em 73, no jogo decisivo contra a Portuguesa. O jogo foi no dia 26 de agosto de 1973. No Morumbi, o Santos foi campeão do primeiro turno e a Portuguesa foi campeã do segundo turno, e onde que as equipes decidiram, né, o título daquele campeonato. E o jogo ficou 0-0, e nos pênaltis o Santos venceria a Portuguesa, estava vencendo a Portuguesa por 2-0, mas o árbitro Armando Marques, né, que na época apitou esse jogo, ele acabou encerrando a disputa de pênaltis, sendo que ainda teria 2 pênaltis para bater ainda nos dois lados. E onde que aí, por erro de contas, o Armando Marques apitou o fim da disputa de pênalti e o Santos foi campeão paulista. E os jogadores da Portuguesa, claro, chateados, foram embora, não acreditaram o que o árbitro fez. O que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que aí, depois que o Armando Marques viu que ele errou, aí ele tentou chamar os jogadores da Portuguesa, mas eles não estavam mais no Morumbi. Aí no dia seguinte a Federação Paulista de Futebol, né, a federação, né, que praticamente eles viram que tinha errado, eles proclamaram Santos e Portuguesa campeões paulistas de 73. Ou seja, Santos e Portuguesa dividiram o título daquele campeonato que, se tudo bem, o Santos mereceu ter ganho, mas foi uma vergonha, né? Por erro de contas, acabou acontecendo essa confusão toda. Então até hoje é conhecido como título dividido, né?
entre Santos e a Portuguesa, ou seja, Santos e Portuguesa, campeões paulistas de 1973. Aí o Santos depois voltaria a ganhar o outro título em 78. O Pelé pararia de jogar no Santos no ano seguinte, em 74. O Santos que praticamente perderia a sua principal referência, que era o Pelé. Pelé que aos 34 anos, perto de completar 34 anos, pararia de jogar no Santos, depois de 18 anos jogando na equipe praiana. Pelé, até hoje, é o maior ídolo de todos os tempos da história do Santos Futebol Clube. Não tem como não falar que ele é o maior ídolo. Ele é o maior ídolo, está registrado na história do Santos. E onde que aí ele acabou, no dia 2 de outubro de 74, ele acabou se despedindo da torcida santista. E o Pelé, ele estrearia jogando com a camisa do Santos no dia 7 de setembro de 1956, contra o Corinthians e Santo André. O Santos venceu por 7-1 e o Pelé fez o primeiro gol no goleiro Zaluar, que era o goleiro daquela equipe do Corinthians de Santo André. E onde também, onde ele encerrou a carreira, já em 74, depois de 18 anos, o Pelé, no jogo contra a Ponte Preta, o Santos venceu por 2-0, Pelé não marcou gol, só que aí ele se ajoelhou no campo, e aí onde que isso aí foi o que marcou uma imagem marcante para todo o torcedor santista. E onde que o Pelé, praticamente, ele viu que não ia dar para jogar mais. E onde que ele acabou encerrando a carreira naquela noite do dia 2 de outubro de 74. Bom, aí depois o Santos vivia sob a sombra do Pelé, o Santos estava com crise financeira, e aonde que aí, já no ano de 78, Rubens Quintas do Vale, ele tinha um monte de técnicos que estavam dirigindo o Santos, não estava dando certo, o time não era mais aquela equipe competitiva igual era antes, e onde que ele contratou um técnico, Chico Formiga. E aí o Rubens Quintas do Vale propôs ao Chico Formiga: Formiga, vem cá, você não vamos fazer nenhuma contratação, estamos sem dinheiro, a situação financeira do clube não é das boas, eu vou pegar, quero que você treine essa molecada. Você aceita treinar essa molecada? Rubens Quintas do Vale, que era o presidente do clube na época. Aí o Chico Formiga falou: claro, aceito, tranquilo. Por que o Chico Formiga aceitou esse desafio? Por quê? Sabia, porque quando ele começou a jogar no Santos, era um menino. E praticamente pegou um apelido de alcunha, os meninos da vila. E onde que aí ele começou a dar chance para jogadores como Pita, João Paulo, Célio, o Antônio Carlos, tantos jogadores, o Claudinho, Newton Batata, que tinha chegado do Atlético Paranaense no ano antes, em 77, entre outros grandes jogadores. Olha, tantos nomes que você pode ver que o Santos fez um excelente campeonato paulista aquele ano. E onde que aí o Santos acabou jogando a final numa melhor de 3 contra o São Paulo. No dia 20 de junho de 79, Santos e São Paulo se enfrentavam no uma melhor de 3 na final daquele campeonato. No dia 20 de junho de 79, o Santos venceu o São Paulo por 2-1. Serginho Chulapa fez 1-0 para o São Paulo, futuro ídolo santista, né? Faria o gol do São Paulo. Depois Santos empataria com o Juari e depois Pita marcaria o segundo gol santista. 4 dias depois, no dia 24 de junho daquele ano de 79, segundo jogo, bastava o Santos vencer o São Paulo e ser campeão paulista. Se empatasse, teria o terceiro jogo, ou perdesse, teria o terceiro jogo. Ficou empatado em 1-1. O Santos fez 1-0 com o Célio, tinha tudo para ter matado o jogo, só que no finzinho o Santos